Olá, meu nome é Patrícia, eu tenho 45 anos, sou casada, sou mãe, tenho uma filha, Raniela, com 20 anos e o Cauã, com 17 anos. E hoje eu estou aqui para dividir com vocês um processo que se inicia na minha vida com exatos 12 dias diagnosticada com câncer de mama. Bom, eu vou começar contando a minha história e o porquê deste vídeo. As pessoas mais próximas a mim já sabem, a maioria ainda não. E também o meu intuito com esse vídeo é ajudar pessoas que estejam passando pelo mesmo problema que eu, ou evitar que pessoas passem pela mesma situação. O intuito do meu vídeo não é técnico, eu não entendo nada do que está acontecendo comigo, mas eu quero relatar porque eu sei, assim como eu busquei na internet e tem me ajudado bastante, eu quero fazer desse meu processo, se eu puder ajudar outras pessoas, eu quero contribuir para que outras pessoas possam passar pelo processo de forma mais leve. Então, eu vou relatar para vocês como tudo aconteceu. Em setembro do ano passado, eu, na hora do banho, senti algo estranho no meu seio esquerdo. Porém, eu estava numa fase que eu tinha perdido muito peso. Então eu achei que aquela magreza fosse algo que tivesse... Eu sei que não tem nada a ver, tá, gente? Hoje eu sei. Mas naquele momento, jamais passou pela minha cabeça a possibilidade de uma doença, de um problema grave, enfim. Eu percebi, mas segui a vida. Em mais um mês pra frente, também na hora do banho, eu percebi que aquele incômodo, ele estava meio que num formato de bola, sabe, assim, uma azeitona, uma coisa mais arredondada. E aí eu chamei meu marido para dar uma olhada. Falei, eu tô com algo estranho aqui no seio. E aí ele me disse, Patrícia, precisa procurar um médico. Mas na correria do dia a dia, e aí está o meu erro e a minha alerta para você, mulher, não faça o mesmo que eu. Gente, não importa se é algo simples ou se é algo extraordinário, precisa procurar um médico. E eu não fiz. Segui a minha vida. Passado mais um tempo, já em dezembro, ali por meio das épocas festivas, eu fui tomar banho e na hora de me enxugar, eu percebi que ele se movimentou. Ele andou. E aí eu comecei a sentir dores daquele dia pra frente. Naquele momento eu resolvi compartilhar com a minha mãe. E aí eu mostrei pra ela me falou, Patrícia, precisa procurar um médico urgentemente. Porém, eu vinha de transações de troca de emprego. Então eu tava sem convênio médico e eu fiquei meio que, sabe, gente, é totalmente leiga. Você nunca imagina que vai acontecer com você. Então eu não sabia nem que médico procurar. Então eu resolvi, bom, vou começar o processo, né? Vou procurar um ginecologista. E aí eu agendei um ginecologista aqui num postinho próximo da minha casa. Nessa consulta ele me examinou, fez todos os exames de rotina e ele disse, olha, realmente, Patrícia, tem algo aqui já palpável, mas não dá pra gente fazer nenhum diagnóstico. Eu vou estar te encaminhando para uma ultrassonografia e uma mamografia. Como eu não tinha convênio, eu fui tentar fazer os agendamentos, estava muito distante. Eu falei, não, eu vou fazer particular para eu poder acelerar o processo, porque começou a dar aquele estalo. Será que é algo grave? Mas super tranquila. Bom, eu consegui marcar a mamografia e aí realizei. Você não consegue fazer ultrassom sem estar com o resultado da mamografia. Então, primeiro você faz a mamografia, depois do resultado você faz o ultrassom. Então, eu fiz a mamografia, esperei 7 dias para o resultado sair. Quando o resultado saiu, eu agendei a ultrassonografia. Eu abri a mamografia? Claro que abri. E aí lá estava dizendo BIRADS 4 inconclusiva. Aí a gente vai aonde? No Dr. Google. E foi isso que eu fiz. Pesquisei. Bom, inconclusiva não é nada. Então você precisa, não diz nem que sim, nem que não. Você precisa dar sequência no estudo, né? E o próximo passo é a ultrassonografia.
Então eu fui fazer a ultrassonografia, já consciente que eu tinha um nódulo palpável. Bom, chegando lá eu fui sozinha, tá? O médico foi me examinando, conversando comigo, e em determinado momento ele me disse: Patrícia, você já sabe do seu problema? Eu, entendendo que ele estava se referindo ao nódulo, eu disse sim. E aí ele me disse: bom, então agora eu te aconselho a você voltar no seu ginecologista para que ele te encaminhe para o mastologista para você dar início ao seu tratamento. Você tem um BIRADS 4. Eu já havia pesquisado sobre BIRADS e eu sabia que o BIRADS 4 não era coisa boa. Naquele momento parece que o meu chão se abriu. E só que, gente, é tão estranho porque eu não tinha certeza se eu tinha ouvido corretamente. E eu me calei e ele falou: pode se vestir e aguarda na recepção que vão te entregar o seu laudo. Aqueles 5, 10 minutos ali na recepção, para mim foram horas, meses, uma eternidade. Por quê? Passou um turbilhão de coisas na minha cabeça e eu me perguntava: será que eu ouvi direito? Será que é coisa da minha cabeça? Por incrível que pareça, é essa a sensação. Eu não tinha certeza do que eu tinha ouvido dentro daquele consultório. E aí a secretária veio, me entregou o laudo e eu fui pro carro. Chegando no carro, é claro que eu já abri. E o que a gente faz? Desce na última linha, né? E aí lá na última linha estava BIRADS 4. Naquele momento, eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Eu entrei em desespero. Eu assinei meu atestado de óbito. Eu vou morrer. Não tem jeito. O que eu vou fazer? Eu tenho filhos. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Enfim, o que toda mulher que passa por esse diagnóstico sabe. É uma sensação, gente, horrível. Horrível. E eu não tinha coragem de contar para ninguém. Minha mãe me ligando, meu marido me ligando e eu não tinha coragem para atender. Peguei o carro e saí dirigindo e fui pro trabalho. No caminho, meu marido mandando mensagem: Patrícia, me atende? Aí eu respondi para minha mãe: o exame vai ficar pronto só no final do dia. Foi a mentira mais rápida que eu resolvi contar para que eu ganhasse tempo de assimilar o que estava acontecendo comigo. Mas no meio do caminho eu mandei assim pro meu marido: deu ruim. A única coisa que eu consegui responder, porque eu não conseguia falar. E aí eu fui trabalhar, chegando lá, eu falei: não, eu preciso dividir com alguém. E aí eu contei pro meu marido. Foi uma sensação, gente, inexplicável. Eu fui muito forte. Hoje, olhando pra mim, eu não sei. Aliás, a gente sempre sabe, né? A força vem de Deus. Mas eu me mantive firme, eu trabalhei o dia todo e eu fui preparando o ambiente, né? Eu falei pro meu marido: eu não quero que conte pra ninguém, mas eu quero que você reúna a minha mãe e os meus filhos, meu irmão e a esposa, na minha casa hoje à noite, porque eu quero dividir com a minha família esse momento. E foi assim que eu fiz. Então eu dividi com a minha família aquela dor, aquele sofrimento, mas eu me mantive muito, muito firme. E ali começava a minha batalha contra um tumor. Até então, BIRADS 4. Mas, gente, eu não sei explicar, mas no meu coração, desde o primeiro instante, eu tinha certeza que era coisa ruim. E as pessoas foram muita corrente de oração, e as pessoas foram me alimentando de esperança. Patrícia, você vai passar por um processo, vai fazer a biópsia, vai ficar tudo bem, vai ser benigno. E eu fui colocando aquilo na minha cabeça e eu criei todas as expectativas pro bem. Bom, eu voltei no meu médico, agora com o resultado da ultrassonografia, e como já era esperado, ele me falou: olha, agora a nossa história termina aqui, né? E eu vou te encaminhar para o HC para você dar início a um tratamento de mastologia, né, com mastologista. E graças a Deus foi tudo muito rápido o processo, e aí marcaram para mim o mastologista. E aí eu fui. Aí chegando lá, eles me encaminharam para fazer mais uma mamografia, mais um ultrassom lá novamente, e tudo se repetiu, né? Tudo se confirmou, e eles me pediram uma biópsia.
Gente, eu não sabia o que era biópsia. Eu não sabia nada sobre essa doença. A única coisa que martelava na minha cabeça é câncer mata. Era isso. Então, na minha cabeça, meu atestado de óbito já estava concretizado. Mas, pelos meus filhos, eu decidi que eu ia seguir com aquilo que dependesse de mim, eu ia fazer. Num primeiro momento, não minto, a minha vontade foi: não vou cuidar. Ele entrou sozinho, ele vai sair sozinho. Mas, pelos meus filhos, pela minha mãe, pelo meu esposo, eu resolvi seguir com o tratamento. E aí eu fui fazer a biópsia na semana do carnaval, ali, dia 24 de fevereiro. Então eles me disseram que ficaria pronta entre 10 e 15 dias. Eu peguei um link do aplicativo e eu entrava nesse link 4, 5, 6 vezes por dia e por noite, porque eu entrava até nas madrugadas. Eu quase comia o celular para poder saber o resultado. E foi uma tortura. Hoje eu posso afirmar que o período em que você faz a biópsia até sair o resultado é pior do que o diagnóstico. Porque uma vez diagnosticada, eu já sei que eu preciso me tratar e eu já estou preparada, tentando estar preparada psicologicamente, mentalmente, fisicamente para o que vem aí. E essa espera pela resposta é muito ruim, porque você cria uma expectativa positiva, ao mesmo tempo vem a frustração. Então, assim, é um sentimento muito ruim. Bom, no dia 11 de março, por volta de umas 7h30, 8 horas da noite, eu estava sentada no computador e eu resolvi, mais uma vez, olhar o aplicativo. E lá estava: neoplasia maligna. Gente, mais uma vez o meu mundo se abria, o chão abriu. Eu não tinha força para falar, eu só chorava muito. E é uma sensação que só quem passa pode explicar. Não tem palavras de conforto, não tem abraço que te acolha, não tem colo, não tem nada. É uma dor terrível. E naquele momento, eu, depois de chorar tudo que eu tinha para chorar, eu falei: eu preciso me permitir sofrer. E daí para frente eu decidi: tudo que tiver que vir agora, eu vou fazer pelos meus filhos. E é o que eu tô fazendo até agora. Então, eu fiz a biópsia, e fiz a expulsão das axilas. A biópsia deu maligna e a pulsão das axilas deu benigna. Porém, eu retornei agora, na segunda-feira, dia 17, para poder receber o diagnóstico definitivo, né? Porque até então eu abri em casa o exame, tá? E para saber o tipo do câncer, né? Porque aí eu fui estudando. E aí, mais um conselho meu para quem está nessa situação: se conseguir, gente, não pesquise, não busque por informações, porque eu me matei de sofrer antes do resultado final. Porque aí eu pesquisei, aí eu vi que tinham 4 tipos de câncer e que tinha um tipo que ele é muito agressivo, que a cada 100%, 90% de chances de ser o mais comum, 10% das mulheres tem o triplo negativo. Não me pergunte o que é, porque eu ainda não sei. Eu ainda estou em choque. Não me lembro aqui se eu já relatei, mas o meu diagnóstico saiu dia 11 de março. Então, hoje eu estou gravando o vídeo dia 23 de março. Então, ainda está muito recente. Tudo que eu sei foi coisas que eu fui pesquisando. E aí, eu, no médico, fui no caminho pesquisando. Demorou muito para minha consulta, foi marcada às 7, fui atendida às 11. E eu ali no Google, pesquisando sobre os tipos de câncer. Chegou a minha vez. A médica me chamou. No que eu entrei, ela me disse: Patrícia, você já abriu o resultado ou você vai abrir aqui com a gente? Falei: não, eu já abri. Então, o que você entendeu? Eu entendi que eu tenho uma neoplasia maligna. E aí ela me disse: bom, então meio caminho andado, né? Você já entendeu que você tem um câncer maligno. Ficou alguma dúvida? E eu disse: sim, o tipo.
Mas na minha cabeça, gente, na minha ingenuidade, eu ia passar por mais um exame para diagnosticar qual era o tipo do meu câncer. Mas não. A médica estava ali me examinando clinicamente e ela respondeu para mim como se ela estivesse me dizendo assim, ó, tá com uma dor de garganta. Ela falou, é o triplo negativo. Meu mundo, mais uma vez, desabou. Eu entrei em crise de choro. Meu marido estava comigo. Eu entrei em desespero. Passou um turbilhão de coisas pela minha cabeça. Eu vou morrer, não vou ver meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, desde o início, eu quero me manter forte por eles. Então, eu me acalmei e eu decidi que eu vou encarar esse tratamento. Então, ela me examinou, eles fizeram todos os procedimentos, a medição, e aí o meu nódulo, que quando diagnosticado estava com 1,7 centímetros, agora no dia 17 de março, ele já está com 5,2 centímetros, ou seja, ele cresceu absurdamente. Então, os médicos entenderam que não há possibilidade de fazer uma cirurgia de retirada, porque ainda que eu retire 100% da mama, não vai ser suficiente para dar início ao tratamento. Então, eles optaram em dar início às quimioterapias para depois fazer a retirada. Então, agora, na última sexta-feira, dia 21, agora sexta, eu voltei ao HC. Eles fizeram mais uma biópsia, porque a biópsia das axilas foi diagnosticada como benigna, mas o médico não concorda com o laudo. Ele acredita que ela também seja positiva, então pediu para que seja repetido. Esse exame, esse resultado eu ainda não tenho. Depois eu volto aqui para contar para vocês. E eu foi colocado o clipe de titânio para não perder a localização, né? Que, gente, é uma dor insuportável. Eu digo assim, ó, pra mim, tá? Eu sei que cada caso é um caso, mas pra mim, a biópsia, a punção e a colocação desse clipe foi terrível, terrível, muito dolorido, um processo muito sofrido, mas estou aqui. Foi feito 2 tomografias, tanto do tórax quanto do abdômen, e todos os exames já foram colhidos, hemogramas, todos os exames eu já fiz. Eu também estou com uma anemia que já está sendo tratada e amanhã começa o meu tratamento oncológico. Então eu resolvi vir até aqui primeiro para fazer um desabafo, para agradecer as pessoas que, principalmente a minha família, meus filhos, minha mãe, meu esposo. Eu quero agradecer de coração a paciência que eles estão tendo comigo, o carinho que eles estão tendo comigo em me acompanhar nas minhas consultas, nos meus procedimentos, em suportar o meu mau humor dentro de casa, porque não é fácil. Ser diagnosticado com câncer não é fácil. No mesmo instante que eu tô aqui tranquila, bate um turbilhão de emoções, uma sensação de impotência, de medo. Enfim, é muito difícil estar neste momento, passando por este processo. Então eu quero agradecer muito a minha família, eu quero agradecer a alguns amigos, que nessa hora é o momento em que você entende quem realmente está com você, porque não é fácil ser diagnosticado, não é fácil, gente, ouvir das pessoas, tá tudo bem, não está tudo bem. Eu tenho sentido muita dor física pela proporção, né, do tamanho do tumor, mas mentalmente, psicologicamente, tem sido muito difícil para mim. Então, assim, tudo que você sabe sobre a doença, químio, cabelo vai cair, quimioterapia, radioterapia, químio branca, químio vermelha, enfim, todas as informações, elas parecem que a gente não assimila. Eu ainda não assimilei. Eu estou passando pelo processo de descoberta, né, e exames desde janeiro.
até agora, e agora, mesmo diagnosticada, mesmo já dando início ao tratamento, eu ainda não assimilei. Então, o intuito desse meu desabafo, desse meu vídeo, é que eu possa ajudar outras pessoas que estejam passando pela mesma situação que eu, ou que estejam num processo antes do meu ou mais avançado. Eu pretendo voltar aqui trazendo mais informações para vocês sobre o meu dia a dia, sobre o meu caso, sobre o meu processo. E eu já peço para vocês, gente, orem pela minha vida, orem pela minha família, para que Deus fortaleça, para que Deus nos dê sabedoria, porque não está sendo fácil. Mas eu creio no propósito de Deus, ainda que neste momento eu não entenda o porquê deste processo. Eu sei que Deus sabe de todas as coisas, então eu quero entregar integralmente nas mãos dele e pedir para que vocês me coloquem nas suas orações. Tenho recebido muitas mensagens de carinho, da qual também já quero agradecer, mas eu quero me colocar aqui também à disposição das pessoas que eu não conheço e que eu puder ajudar. Pode me chamar pelas minhas redes sociais, eu vou deixar os links aqui para que a gente possa trocar ideias. Eu vou começar as sessões de químio e eu volto aqui para falar para vocês como está sendo. Quem já está no processo também, se puder me ajudar. Eu sei que todo caso é diferente, mas são muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então eu quero ajudar e ser ajudada. E eu quero poder contribuir. E principalmente pedir para você, mulher, não faça como eu. Qualquer dúvida, não importa, gente, se é um caroço, se é um incômodo, vá ao médico, procure, faça uma prevenção, não deixe chegar no estágio como eu. Eu descobri tardiamente. Na verdade, talvez, se eu tivesse ido lá em setembro, quando eu senti o nódulo, hoje as tratativas poderiam estar sendo diferentes, porque o processo é mais avançado, eu poderia estar começando pela retirada e depois o tratamento, porque eu sei que tem todos os riscos, aí eu não entendo nada ainda sobre, mas de atingir outras partes do corpo. Eu vou fazer o exame agora de cintilografia óssea para ver, o diagnóstico da tomografia também ainda não saiu, o laudo não saiu, o laudo da biópsia das axilas que foi feito novamente também não saiu, então eu estou ainda aguardando alguns resultados. O que eu sei é que eu já estou diagnosticada, meu caso é um caso grave, eu vou amanhã passar por uma consulta oncológica, onde eles vão verificar a possibilidade de me colocar num estudo para que eu possa fazer uma quimioterapia por semana, para que atenda a minha necessidade, né? Para que o processo seja um pouco mais rápido e atenda essa minha necessidade. Então, por enquanto é isso. Eu já estou feliz por ter conseguido gravar esse vídeo sem chorar. E, mais uma vez, eu quero pedir para vocês, me coloquem nas orações para que Deus tome a direção da minha vida e que seja feita em todo instante a vontade dele prevaleça sobre a minha vida e que os cuidados dele estejam sobre a minha família. Muito obrigada. E eu volto em breve para dar mais notícia para vocês sobre o meu caso e sobre o meu processo e sobre essa minha batalha contra o câncer que inicia aqui. Um super beijo para vocês e fiquem com Deus.